O dia ainda nem tinha amanhecido direito quando senti o rio me chamando. É engraçado como, mesmo depois de tantos anos, ainda acordo com aquela sensação de urgência nas mãos, como se elas soubessem que há roupas esperando para serem lavadas. Tenho 82 anos hoje, mas as lembranças daqueles tempos à beira do Rio Sereno estão tão vivas na minha memória que às vezes me pego esfregando as mãos como se estivessem cheias de sabão. Meu nome é Vilma e nasci em 1943, numa casinha de pau a pique na beira do rio, em Ribeirão das Pedras. Um lugar tão pequeno que nem aparecia nos mapas daquela época. Ali fui crescendo entre o barulho da água corrente e o canto das lavadeiras, que começava cedo e só terminava quando o sol já ia se escondendo atrás dos morros. Ainda me lembro como se fosse hoje daquele dia. Eu tinha apenas 8 anos, mas já acompanhava minha mãe, Dona Maria, ou Ná, como todos a chamavam, até o rio para ajudar na lida. Era uma manhã de julho, fria que chegava a doer nos ossos. O céu ainda estava escuro quando saímos de casa, e a garoa fina molhava os nossos rostos enquanto caminhávamos pelo caminho de terra até a beira do rio. Vilma, cuidado com as trouxas, dizia minha mãe, enquanto eu tentava equilibrar na cabeça o cesto de roupas cobertas por um pano encardido, mas limpo. Se deixar cair, vai ter que lavar tudo de novo. As mãos dela eram diferentes de todas as outras que já vi na vida. Eram mãos que contavam histórias, com calos tão grossos que pareciam fazer parte da pele desde sempre, e as unhas curtas, gastas pelo sabão e pela água do rio. Mãos que, mesmo ásperas ao toque, tinham a delicadeza de trançar meus cabelos todas as manhãs antes de sairmos para o trabalho. Éramos 5 irmãos. Eu, a mais velha. Depois vinham Jorge, Afonso, Cida e Roberto, o caçula, que mamãe ainda carregava amarrado nas costas enquanto lavava as roupas dos outros. Papai trabalhava na roça, mas o dinheiro quase nunca dava. Então mamãe completava lavando roupa para as famílias mais abastadas do lugar. E eu era sua ajudante principal. Chegamos ao rio quando o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte. Já havia algumas mulheres lá, com suas trouxas enormes, os chapéus de palha e os vestidos desbotados que chegavam até os tornozelos. Algumas estavam de cócoras sobre as pedras lisas, outras de joelhos sobre tábuas de madeira já gastas pelo uso. "Bom dia, comadre!" gritou Dona Zefa, uma senhora franzina de cabelos brancos, mas com uma energia que parecia nunca acabar. "Trouxe a menina de novo? Assim ela aprende cedo." Mamãe sorriu e acenou, enquanto me ajudava a posicionar nossa tábua de bater roupa. Um pedaço de madeira já liso e escurecido pelo tempo, que papai havia feito para ela quando se casaram. Eu sabia que aquele era um dos poucos presentes que ele lhe dera, e ela o guardava com o mesmo cuidado que se guarda uma joia. Foi naquele dia que aconteceu algo que mudaria para sempre a minha visão sobre nossa vida. Estávamos ali como em qualquer outra manhã, quando de repente o céu escureceu e um temporal começou sem aviso. Não era época de chuva forte, mas o rio, que já vinha cheio dos dias anteriores, começou a subir de um jeito assustador. "Junta as roupas, Vilma, rápido!" gritou minha mãe, enquanto as outras lavadeiras também corriam para salvar seus pertences. O rio estava subindo tão depressa que mal dava tempo de pensar. As águas, normalmente tão claras que dava para ver os seixos no fundo, agora estavam turvas e barrentas, engolindo as pedras onde ainda havia pouco estávamos ajoelhadas. O cesto que eu carregava era pesado demais para meus braços de criança, e quando tentei erguê-lo, escorreguei na lama que já se formava na margem. Foi tudo muito rápido. Num segundo eu estava em pé, no outro, as águas já lambiam meus tornozelos, depois meus joelhos. O cesto caiu, e vi nossa tábua de bater roupa sendo levada pela correnteza. Ouvi o grito da minha mãe se misturando com o rugido do rio. Senti suas mãos me puxando com força,
me arrastando para longe da água que parecia ter ganhado vida própria. Quando finalmente chegamos à parte mais alta da margem, olhei para ela, esperando ver raiva ou decepção pelo que eu havia perdido. Mas o que vi foi apenas alívio. A tábua! Murmurei com os olhos cheios de lágrimas. Tábua se faz outra, minha filha. Ela disse, me apertando contra o peito. Você não. Ficamos ali, abraçadas, vendo o rio levar embora não só a nossa tábua, mas também pedaços de roupas e outros pertences das lavadeiras. Algumas choravam, outras apenas olhavam em silêncio para aquela força da natureza que em poucos minutos tinha transformado nosso lugar de trabalho em um monstro barrento e furioso. Foi então que vi algo que nunca mais esqueci. Uma das lavadeiras mais velhas, Dona Conceição, que devia ter seus 70 anos naquela época, começou a cantar. Era uma canção antiga, que falava sobre águas que vêm e vão, mas que sempre retornam ao seu lugar. Aos poucos, as outras mulheres foram se juntando a ela. Minha mãe também, sua voz se erguendo forte e clara, apesar das lágrimas que lhe corriam pelo rosto. E ali, naquele momento, entendi que aquelas mulheres tinham algo que nenhuma enchente podia levar. Tinham umas às outras. Quando voltamos para casa, encharcadas e sem quase nada do que tínhamos levado, encontramos a água já chegando perto da nossa porta. Papai não estava. Tinha ido trabalhar na fazenda do seu Juvenal, do outro lado do rio, e não conseguiria voltar até que as águas baixassem. Mamãe reuniu o que podia em trouxas rápidas e improvisadas e nos levou para a casa de tia Dora, irmã dela que morava na parte mais alta do vilarejo. A casa de tia Dora era pequena demais para todos nós, mas naqueles dias, cada canto virou cama, cada pedacinho de chão virou lar. As crianças dormiam todas juntas em um único colchão, no chão da cozinha. Os adultos se revezavam em cadeiras ou esteiras de palha. Eram 11 pessoas em 2 cômodos, mas ninguém reclamava. À noite, enquanto os mais novos dormiam, eu ficava acordada ouvindo as conversas dos adultos. Falavam sobre o rio, sobre as casas que tinham sido levadas, sobre o medo de perder tudo. Mas também falavam sobre recomeçar, sobre juntar forças, sobre ajudar uns aos outros. Não é a primeira vez que o rio sobe assim, dizia tia Dora, enquanto servia um café ralo nas xícaras lascadas. E nem vai ser a última. Mas sempre voltamos, não é, Maria? Minha mãe assentiu, seus olhos cansados refletindo a luz fraca do lampião. Sempre voltamos. O rio leva, mas também traz. Era uma filosofia simples, mas profunda. Uma filosofia que eu levaria comigo por toda a vida. 3 dias depois, quando as águas finalmente baixaram o suficiente, voltamos para nossa casa, ou o que restava dela. As paredes de barro tinham resistido, mas estavam danificadas. O telhado de sapê estava parcialmente destruído. Tudo estava coberto por uma camada de lama fedorenta e pegajosa. Mas não estávamos sozinhos. Aos poucos foram chegando as vizinhas, as comadres, as lavadeiras. Cada uma trazia o que podia. Um pouco de comida, algumas roupas, mãos dispostas a trabalhar. Os homens que não tinham ido para as fazendas mais distantes ajudavam a reconstruir as paredes, a refazer os telhados. E assim, em menos de uma semana, nossa casa estava de pé novamente. Não era a mesma de antes. Nunca seria. Mas era nossa. Quando o trabalho terminou e as pessoas começaram a se dispersar, vi minha mãe sentada sozinha na soleira da porta reconstruída, olhando para o rio que agora corria manso e calmo, como se nada tivesse acontecido. Sentei-me ao lado dela e ficamos assim por um tempo, em silêncio. Sabe, Vilma? Ela disse finalmente, sem tirar os olhos do rio. Tem gente que vê o rio como inimigo, mas ele não é. O rio é como a vida, às vezes tranquilo, às vezes furioso. Não podemos controlá-lo, só podemos aprender a viver com ele. Naquela noite, deitada na esteira nova que tia Dora tinha nos dado,
Pensei muito sobre essas palavras e sobre como aquelas mulheres, minhas primeiras professoras na escola da vida, enfrentavam cada dia com uma força que vinha de algum lugar profundo dentro delas. E foi aí que me dei conta de que histórias como a nossa não podem ser esquecidas. Talvez, se você estiver ouvindo isso agora, possa me ajudar a manter viva essa memória. Porque somos feitos das histórias que vivemos e das que nos contam. No dia seguinte, bem cedo, voltamos ao rio. Havia menos pedras boas para lavar, pois muitas tinham sido arrastadas pela correnteza. Mas as lavadeiras já estavam lá, com suas trouxas e seus sorrisos resistentes. Minha mãe tinha conseguido uma tábua nova, não tão boa quanto a antiga, mas serviria. E assim voltamos à nossa rotina, como se a enchente fosse apenas mais um capítulo na história daquelas águas que não param, que assim como nós, seguem sempre em frente. Isso foi só o começo da minha jornada com aquelas mulheres extraordinárias. Mal sabia eu que o rio ainda teria muito mais a me ensinar, e que aquelas mãos calejadas que me puxaram para longe do perigo me guiariam por caminhos que eu nunca imaginaria percorrer. Os anos foram passando, e com eles fui crescendo à beira daquele rio. Eu tinha uns 12 anos quando percebi que minha vida seria diferente da maioria das meninas da minha idade. Enquanto algumas já estavam sendo preparadas apenas para o casamento, mamãe me ensinava a ser forte por mim mesma. Vilma, ela me dizia enquanto torcíamos juntas um lençol pesado. Mulher tem que saber se virar sozinha nesse mundo. Nunca dependa de homem para te dar o que comer. As palavras dela ficavam martelando na minha cabeça, enquanto minhas mãos, ainda pequenas mas já calejadas como as dela, aprendiam os segredos daquele ofício antigo. Como esfregar o sabão de cinzas nas manchas mais difíceis. Como bater a roupa na pedra com força suficiente para limpar, mas não tanta que pudesse rasgar o tecido. Como torcer cada peça para tirar toda a água antes de estendê-la ao sol. Naquela época, o Rio Sereno era mais que um lugar de trabalho. Era nossa escola de vida. Foi ali que aprendi lições que nenhum banco de escola poderia me ensinar. Lembro bem do dia em que Dona Teresa chegou ao nosso ponto de lavagem. Era uma senhora de postura ereta, com um rosto marcado pelo tempo como um mapa antigo, e mãos que pareciam talhadas em madeira de lei. Diziam que ela tinha sido parteira na juventude e que ajudara a trazer ao mundo mais da metade das crianças do vilarejo. Você é a filha da Maria, não é? Ela me perguntou, enquanto se ajoelhava com dificuldade sobre uma pedra ao meu lado. Sim, senhora. Respondi um pouco intimidada. Tua mãe é uma mulher e tanto. E você parece que vai pelo mesmo caminho. Senti um calor no peito com aquelas palavras. Ser comparada à minha mãe era o maior elogio que eu poderia receber. A senhora conheceu minha mãe quando ela era moça? Perguntei, curiosa. Dona Teresa sorriu, revelando a ausência de alguns dentes, e seus olhos pareceram viajar para um tempo distante. Conheci, sim. Eu mesma ajudei a trazer ela ao mundo. Nasceu numa noite de tempestade, quando o rio estava quase chegando nas casas. Tua avó quase não resistiu ao parto. Meus olhos se arregalaram. Eu sabia tão pouco sobre a história da minha própria mãe antes de ser mãe. Era como se, na minha cabeça de criança, ela sempre tivesse existido apenas naquela função. E como era minha avó? Ixi, menina, tua avó Janaína era uma figura. Tinha uma risada que se ouvia do outro lado do rio. E cantava que era uma beleza, mesmo enquanto lavava roupa. As roupas dela sempre voltavam mais brancas. Diziam que era porque ela cantava para elas enquanto esfregava. Olhei para minha mãe, que estava um pouco afastada, conversando com outras lavadeiras. Nunca tinha imaginado que ela também já havia sido filha, que também tivera uma mãe que a ensinara os segredos do rio. Por que minha mãe nunca me conta essas histórias? Perguntei mais para mim mesma do que para Dona Teresa. Ah, minha filha, tem dor que a gente guarda tão fundo que nem as águas do rio conseguem lavar. Respondeu ela com um suspiro. Tua avó se foi cedo demais.
O rio que dava vida também tirava, naquele tempo mais ainda que hoje. Naquele mesmo dia, voltando para casa, olhei para minha mãe com outros olhos. Suas costas curvadas pelo peso da trouxa de roupas, seu andar decidido apesar do cansaço, a maneira como ela cantarolava baixinho enquanto caminhávamos. Tudo tinha um novo significado para mim. Ela não era apenas minha mãe. Era uma mulher com uma história própria, feita de alegrias e dores que eu mal começava a entender. Mãe! Chamei, enquanto subíamos a trilha que levava até nossa casa. A senhora podia me contar sobre a vovó Janaína? Ela parou de repente, como se tivesse levado um susto. Ficou muito quieta por um momento, e pensei que talvez tivesse cometido um erro ao perguntar. Quem te falou dela? Perguntou finalmente, sua voz soando estranha. Dona Teresa. Ela disse que ajudou a senhora a nascer. Mamãe ajeitou a trouxa na cabeça e continuou caminhando, mas seu passo já não tinha a mesma firmeza. Minha mãe era uma mulher bonita, disse enfim, sua voz suave como eu raramente ouvia. Tinha os cabelos compridos e escuros como os seus, e mãos fortes que tanto serviam para lavar roupa quanto para benzer uma criança com febre ou um animal ferido. Ela era benzedeira? Perguntei surpresa. Era sim. As pessoas vinham de longe para pedir sua ajuda. Ela conhecia todas as ervas do mato, sabia qual servia para cada doença. Me ensinou bastante coisa, mas não tive tempo de aprender tudo. Conforme caminhávamos, minha mãe ia desenrolando o fio das memórias, contando sobre como sua mãe ensinava as moças do vilarejo a fazer parto, a cuidar de recém-nascidos, a tratar doenças com plantas que cresciam ali mesmo, ao redor de nossas casas simples. E o que aconteceu com ela? Mamãe ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não iria responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza antiga, como uma roupa que, de tanto ser lavada, já perdeu a cor original, mas ainda guarda a forma da dor. Foi o rio, disse simplesmente. Uma enchente pior que todas as outras. Ela voltou para buscar uma vizinha que tinha ficado para trás. Nunca mais voltou. Entendi então por que minha mãe tinha tanto medo do rio, mas também tanto respeito. E por que, apesar desse medo, ela voltava todos os dias para aquelas águas. Era como se, de alguma forma, estivesse mantendo viva a memória de sua própria mãe. Naquela noite, deitada na esteira ao lado de Cida, ouvi minha mãe cantando baixinho enquanto arrumava a cozinha. Era uma canção que eu nunca tinha escutado antes, com palavras em uma língua que não conhecia. Quando perguntei a ela na manhã seguinte, disse que era uma cantiga que sua mãe lhe ensinara, na língua dos antigos, dos que vieram de longe, atravessando o mar. Um dia vou te ensinar, prometeu. Mas esse dia demoraria a chegar. Quando fiz 15 anos, nossa vida mudou de repente. Papai, que sempre trabalhara nas fazendas dos outros, conseguiu um pedaço de terra para chamar de seu. Não era muito, apenas o suficiente para plantar um pouco de milho e feijão, criar algumas galinhas e uma vaca leiteira. Mas para nós, era como se tivéssemos ganhado um reino. A nova casa ficava mais longe do rio, em um terreno mais alto, onde as águas não chegavam mesmo nas piores enchentes. Era maior que a antiga, com 2 quartos, uma sala, cozinha e até mesmo uma varanda pequena, onde mamãe colocou vasos com ervas medicinais. Um conhecimento que ela começava a resgatar, honrando a memória de sua mãe. Mas a mudança significava que agora tínhamos que caminhar quase 1 hora para chegar ao rio. Papai sugeriu que mamãe parasse de lavar roupas para os outros, já que agora tínhamos a terra e os animais. Mas ela recusou. Esse trabalho é meu, disse com aquela determinação que eu conhecia tão bem. E da Vilma também, se ela quiser continuar. E eu queria. Não apenas porque o dinheiro que ganhávamos ajudava em casa, mas porque o rio e as lavadeiras eram parte de quem eu era, de quem eu estava me tornando. Com o tempo, fui assumindo mais responsabilidades.
Agora eu tinha minhas próprias roupas para lavar, meus próprios clientes. Já não era apenas a ajudante de mamãe. Era uma lavadeira por direito próprio. Foi por essa época que conheci Antônio. Ele vinha do outro lado do rio, de um vilarejo maior que o nosso, e trabalhava levando e trazendo mercadorias em uma carroça puxada por um burro velho, chamado Trovão. Uma vez por semana, ele passava pelo nosso ponto de lavagem, trazendo produtos para vender: sabão, sal, açúcar, panos, agulhas e linhas. Às vezes até mesmo doces, quando os negócios iam bem. As lavadeiras gostavam dele porque ele aceitava fiado quando o dinheiro estava curto e sempre trazia novidades dos lugares por onde passava. Para mim, que nunca tinha ido além de Ribeirão das Pedras, as histórias de Antônio eram como janelas para um mundo que eu mal podia imaginar. Cidades com ruas de pedra e carros que não precisavam de cavalos. Lojas tão grandes que vendiam de tudo, desde alimentos até roupas já prontas. Escolas onde as crianças aprendiam a ler livros inteiros, não apenas a soletrar algumas palavras como eu tinha aprendido com o professor itinerante que passava pelo vilarejo uma vez por mês. Antônio tinha 20 e poucos anos, um sorriso fácil e olhos escuros que pareciam guardar segredos. Ele gostava de parar perto de onde eu lavava, desenrolando suas histórias enquanto eu esfregava e torcia as roupas. "Um dia vou te levar para conhecer a cidade", ele dizia, enquanto me mostrava um pedaço de tecido colorido ou um punhado de balas embrulhadas em papel brilhante. Eu sorria, mas não acreditava de verdade. Pessoas como nós raramente saíam do lugar onde haviam nascido. O rio e as montanhas ao redor eram nossos limites, as fronteiras do nosso mundo. Mas Antônio era diferente. Ele sonhava com horizontes mais amplos, falava em comprar um caminhão para substituir a carroça, em viajar até a capital para buscar mercadorias melhores, em construir uma casa de tijolos e telhado de cerâmica, não de sapé. Uma tarde ele chegou mais cedo que o habitual. Eu estava sozinha no rio. Mamãe tinha ficado em casa cuidando de Roberto, que estava com febre, batendo um conjunto de lençóis brancos que pertenciam à esposa do dono da venda. Antônio amarrou o burro a uma árvore próxima e veio sentar-se numa pedra ao meu lado. Estava diferente, mais sério do que o normal. "Vilma", disse ele depois de ficar um tempo apenas me observando trabalhar. "Estou indo embora na semana que vem." Senti o coração dar um pulo dentro do peito, mas continuei torcendo o lençol como se nada tivesse acontecido. "Indo embora para onde?" "Para São Paulo. Meu tio tem um negócio lá. Precisa de ajuda. Disse que posso morar com ele até me estabelecer." Torci o lençol com mais força do que era necessário, como se pudesse espremer junto com a água o aperto que sentia na garganta. "E quando volta?" "Não sei se volto, Vilma." Levantei os olhos para ele então, incapaz de esconder o impacto daquelas palavras. Antônio estava olhando para o rio, seu perfil recortado contra a luz dourada do fim da tarde. "A vida aqui é muito pequena", continuou ele. "Tem um mundo inteiro lá fora, coisas que a gente nem consegue imaginar." Eu queria dizer algo, mas as palavras pareciam ter secado na minha boca. Tudo o que consegui foi um aceno de cabeça, enquanto estendia o lençol sobre uma moita de capim para secar. "Queria que você viesse comigo." Dessa vez, o choque foi tão grande que deixei cair a bacia de alumínio onde guardava o sabão. Ela rolou fazendo barulho até parar na beira da água. "Como assim?" perguntei quando finalmente encontrei minha voz. Antônio se levantou e veio até mim, pegando minhas mãos molhadas entre as suas. "Venha comigo, Vilma. Podemos nos casar lá mesmo. Meu tio conhece gente. Pode nos ajudar a encontrar um lugar." Olhei para nossas mãos juntas, as dele ásperas da lida com a carroça, as minhas enrugadas pela água e o sabão. Éramos tão jovens, mas já trazíamos no corpo as marcas de vidas que precisavam ser duras para sobreviver. "Não posso abandonar minha família, Antônio. Mamãe precisa de mim. Meus irmãos."
Teus irmãos estão crescendo. Jorge já ajuda teu pai na roça. Cida já está lavando roupa com tua mãe. Em pouco tempo, Afonso e Roberto também vão estar ajudando. E quando nos estabelecermos, podemos mandar dinheiro. Ele falava como se fosse tão simples, tão claro, como se partir fosse apenas uma questão de arrumar a trouxa e subir na carroça. Mas para mim, que nunca tinha ido além das fronteiras do nosso vilarejo, a ideia de São Paulo era tão assustadora quanto fascinante. Preciso pensar, murmurei, tentando reorganizar os pensamentos que giravam como água em redemoinhos dentro da minha cabeça. Tenho que partir na segunda-feira, disse ele, apertando levemente minhas mãos antes de soltá-las. Venho te buscar no domingo se você decidir vir. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto de sapê do nosso quarto, ouvindo a respiração tranquila de Cida, ao meu lado, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Partir significaria deixar para trás tudo o que eu conhecia. Minha família, o rio, as lavadeiras, toda a vida que, apesar de dura, era familiar e segura. Ficar significaria ver Antônio partir, talvez para nunca mais voltar, e continuar na mesma rotina até que meus cabelos ficassem brancos e minhas mãos tão nodosas quanto as das lavadeiras mais velhas. De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, levantei-me silenciosamente e fui até o terreiro. A lua ainda estava no céu, um disco prateado que se refletia na cuia d'água que usávamos para lavar o rosto. Olhei para meu reflexo tremendo na superfície e mal reconheci a jovem de olhos assustados que me encarava de volta. Eu tinha 17 anos e o mundo se abria à minha frente como o rio depois de uma curva, revelando caminhos que eu nem sabia que existiam. Queria ser corajosa como minha mãe, sábia como minha avó que nunca conheci. Queria ser livre para escolher meu próprio destino. Mas naquele momento, com o coração batendo forte de medo e esperança, ainda não sabia qual seria a minha decisão. O domingo chegou mais rápido do que eu gostaria. Passei os dias seguintes como em um sonho, lavando, esfregando, torcendo roupas no automático, enquanto minha cabeça fervilhava de pensamentos. As outras lavadeiras perceberam minha distração, mas respeitaram meu silêncio. Talvez soubessem, pela experiência de suas próprias vidas, que há momentos em que uma mulher precisa ouvir apenas a voz das águas e do próprio coração. Mamãe, porém, me conhecia como ninguém. Na sexta-feira à noite, enquanto eu ajudava a limpar os pratos do jantar, ela se aproximou de mim com aquele jeito manso que só usava nas horas mais sérias. O que está te afligindo, minha filha? Olhei para ela, para as rugas que se aprofundavam em torno de seus olhos, para as mãos que, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, se moviam com uma eficiência tranquila. Como eu poderia dizer a ela que estava pensando em partir? Não é nada, mãe. Menti, baixando os olhos para o prato que estava enxugando. Ela secou as mãos no avental e tocou meu queixo, levantando meu rosto para que eu olhasse para ela. Antônio te pediu para ir com ele, não foi? O susto quase me fez derrubar o prato. Como a senhora sabe? Mamãe sorriu de leve, mas seus olhos estavam sérios, quase tristes. Não nasci ontem, menina. Tenho olhos. E ouvidos também. Todo o vilarejo já sabe que ele está de partida para São Paulo. Coloquei o prato sobre a mesa e sentei no banquinho de madeira, sentindo de repente o peso de todos aqueles dias de indecisão. Ele quer que eu vá com ele. Disse que podemos nos casar lá. Mamãe sentou-se ao meu lado, seus olhos fixos na lamparina que iluminava nossa cozinha, com uma luz amarelada e trêmula. E você? O que quer? A pergunta era simples, mas a resposta era um emaranhado tão confuso quanto os fios de algodão antes de serem enfiados. Não sei, confessei, sentindo as lágrimas que tinha segurado durante dias finalmente encontrarem caminho pelo meu rosto. Tenho medo de ir e me arrepender. Tenho medo de ficar e me arrepender também. Mamãe ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse procurando as palavras certas no fundo de si mesma. Quando falou, sua voz era baixa,
quase um sussurro. Quando eu tinha tua idade, também tive que fazer uma escolha. Não foi entre ficar ou partir, mas foi igualmente difícil. Enxuguei as lágrimas com a ponta do avental, curiosa. Mamãe raramente falava sobre seu passado. Que escolha? Entre 2 homens, ela disse, com um meio sorriso que nunca tinha visto antes. Teu pai não foi o primeiro a pedir minha mão, sabia? Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha imaginado minha mãe jovem, cortejada, tendo que escolher entre pretendentes. E quem foi o outro? Um rapaz da cidade, filho do dono da venda. Tinha mais dinheiro, mais estudo. Prometia uma vida mais fácil que a vida com um trabalhador da roça. E por que escolheu o papai? Ela olhou para as próprias mãos, abrindo e fechando os dedos como se pudesse ler neles a história de sua vida. Por que com teu pai? Mesmo nas dificuldades eu sabia que seria respeitada como mulher, não tratada como uma boneca enfeitada. Ele nunca me prometeu riqueza, mas prometeu trabalhar junto comigo, lado a lado, e cumpriu. Pensei em Antônio, em suas promessas de uma vida melhor na cidade grande. Ele falava sempre do que faríamos juntos, de como construiríamos uma vida nova. Nunca falou em me sustentar ou em eu ficar em casa enquanto ele trabalhava. Talvez houvesse nele um pouco do respeito que meu pai tinha por minha mãe. Tenho medo de ir para tão longe, confessei, de não me adaptar, de ficar longe da senhora, do pai, dos meus irmãos. O medo é bom conselheiro quando nos impede de fazer uma tolice, disse mamãe. Mas é péssimo companheiro quando nos impede de viver. Aquela noite, deitada na esteira, repeti essas palavras vezes sem conta na minha cabeça. O medo era uma presença constante na vida das pessoas como nós. Medo da fome, da doença, das enchentes, dos poderosos. Mas também havia outro medo, mais sutil e talvez mais perigoso. O medo de mudar, de arriscar, de seguir por caminhos que ninguém da família tinha trilhado antes. No sábado, levantei cedo e fui para o rio sozinha. Não havia roupas para lavar. Era dia de folga, mas senti necessidade de estar perto daquelas águas que tinham embalado toda a minha vida. Sentei-me na minha pedra favorita, aquela que tinha um formato quase de cadeira, e fiquei observando o rio fluir. Era estranho pensar que aquelas mesmas águas, que eu conhecia tão bem, continuariam correndo se eu partisse. Que outras meninas viriam aprender o ofício de lavadeira, que a vida no vilarejo seguiria seu curso sem mim. O dia passou devagar, como se o tempo estivesse me dando uma chance a mais para decidir. Voltei para casa quando o sol já se punha, tingindo o céu de vermelho e laranja. Encontrei mamãe sentada na varanda, seus dedos habilidosos tecendo uma esteira nova de palha. Ela levantou os olhos quando me aproximei e vi em seu rosto que já sabia qual era a minha decisão, antes mesmo que eu a dissesse. Vou com ele, falei, sentando-me ao seu lado. Mas prometo que vou voltar para visitar. E vou mandar dinheiro, assim que puder. Mamãe deixou a esteira de lado e pegou minhas mãos entre as suas. Só quero que seja feliz, minha filha. É tudo o que uma mãe deseja para seus filhos. Naquela noite, enquanto arrumava minha trouxa, tão pequena, apenas algumas roupas, um terço de contas de madeira que tinha sido de minha avó e um pequeno embrulho com um pedaço de sabão e um pente. Senti como se estivesse me preparando para atravessar um rio mais largo e mais profundo do que qualquer um que já tivesse visto. Domingo amanheceu claro e quente, com um céu tão azul que parecia impossível haver nuvens em qualquer lugar do mundo. Mamãe acordou cedo para preparar um café reforçado, como se fosse dia de festa. Papai estava calado, mais fechado que de costume, mas ajudou a carregar minha trouxa até a estrada onde Antônio passaria com sua carroça. Meus irmãos estavam confusos, especialmente Roberto, que com os seus 6 anos mal entendia o que significava eu ir embora para São Paulo. Cida, que tinha 12 anos e já mostrava a mesma força tranquila de mamãe, prometeu ajudar a cuidar da casa. Jorge e Afonso, com 15 e 10 anos,
Me olhavam com uma mistura de admiração e tristeza. Você vai voltar para o Natal? Perguntou Roberto, segurando minha saia com força, como se assim pudesse me impedir de partir. Vou tentar, respondi, abaixando-me para abraçá-lo. E vou trazer um presente para você. Os olhos dele se iluminaram com a promessa, mas logo voltaram a se encher de lágrimas. Eu mesma estava fazendo um esforço enorme para não chorar. Quando ouvimos o barulho da carroça se aproximando, meu coração acelerou tanto que pensei que iria saltar pela boca. Antônio estava vestido com suas melhores roupas, o cabelo penteado para trás, o rosto recém-barbeado. Havia um brilho diferente em seus olhos quando viu minha trouxa ao lado dos meus pés. Você vem? Perguntou ele, parando a carroça e saltando para o chão com um movimento ágil. Assenti, sem confiar na minha voz para falar. Antônio se aproximou, cumprimentou meus pais com respeito, deu um tapinha nos ombros dos meus irmãos e então se virou para mim. Prometo cuidar bem dela, disse ele para meus pais, mas olhando nos meus olhos. Assim que nos estabelecermos, mando notícias e dinheiro. Papai, que até então tinha se mantido em silêncio, deu um passo à frente. Se machucá-la, volto para buscar ela. Não importa onde esteja. Havia um peso em suas palavras que fez Antônio endireitar os ombros. Sim, senhor, respondeu ele sério. As despedidas foram rápidas e dolorosas. Abraços apertados, lágrimas contidas, promessas de cartas e de retorno. Roberto se agarrou às minhas pernas e foi preciso que Jorge o segurasse para que eu pudesse subir na carroça. Quando partimos, virei-me para olhar uma última vez. Estavam todos lá, parados na beira da estrada, acenando. A imagem deles ficou gravada na minha memória como uma fotografia. Mamãe com seu avental de chita, papai com o chapéu de palha nas mãos, meus irmãos em ordem de tamanho, como escadinhas. E atrás deles, as montanhas azuladas e, mais longe ainda, o rio que agora eu deixava para trás. A viagem até a cidade mais próxima, onde pegaríamos o trem para São Paulo, levou quase um dia inteiro. A carroça sacudia na estrada de terra, e Trovão, o burro velho, caminhava em um ritmo constante mas lento. Antônio falava sem parar, me contando sobre os planos que tinha para nós, sobre como seria nossa vida na capital. Eu ouvia encantada e assustada ao mesmo tempo, tentando imaginar as ruas largas, os prédios altos, as luzes que ele descrevia. À noite paramos para dormir na casa de um conhecido dele, um homem já idoso que vivia sozinho perto da estrada. Fiquei no único quarto da casa, enquanto Antônio e o velho dormiram no alpendre. Deitada na cama estranha, olhando para o teto desconhecido, senti pela primeira vez o peso completo da minha decisão. Estava indo para um lugar onde não conhecia ninguém além de Antônio, onde as pessoas falavam diferente, se vestiam diferente, viviam de uma forma que eu nem conseguia imaginar. No dia seguinte, chegamos à estação de trem. Nunca tinha visto um antes, apenas ouvido falar. Quando aquela máquina enorme de ferro chegou, soltando vapor e fazendo um barulho que parecia querer engolir o mundo, quase desisti de tudo. Mas Antônio segurou minha mão com firmeza e me guiou para dentro de um vagão, onde se apertavam pessoas de todos os tipos. A viagem de trem durou o que pareceu uma eternidade. Olhando pela janela vi a paisagem mudar. Os morros verdes dando lugar a campos mais planos, depois a pequenas cidades, cada vez maiores e mais próximas umas das outras, até que finalmente entramos nos arredores de São Paulo. Nada me preparou para o que vi então. Era como se o mundo tivesse crescido 1000 vezes. As casas não eram espalhadas como no nosso vilarejo. Eram coladas umas nas outras, empilhadas como caixas de sapato, subindo pelos morros, descendo pelos vales. E as pessoas, tanta gente que parecia impossível que todas coubessem no mesmo lugar. Pessoas apressadas, carregando pacotes, empurrando carrinhos, gritando, vendendo coisas que eu nem sabia que existiam.
O barulho era ensurdecedor. Buzinas, motores, vozes, música vindo de todos os lados. O cheiro era uma mistura de fumaça, comida, suor e algo mais que eu não conseguia identificar. Algo que só mais tarde vim a saber que era o cheiro das fábricas. Vamos ficar aqui? Perguntei a Antônio, a voz mal saindo da minha garganta seca. Não, não! Ele respondeu rindo da minha expressão atordoada. Vamos para Bom Retiro, onde mora meu tio. É mais tranquilo. Mais tranquilo era um termo relativo, como logo descobri. O bairro do Bom Retiro era de fato menos barulhento que a estação de trem, mas ainda assim tinha mais gente e movimento que todo o nosso vilarejo junto. A casa do tio de Antônio ficava no segundo andar de um prédio antigo. Subimos por uma escada estreita e escura, e ele bateu na porta com um toque específico que parecia ser um código. Quem abriu foi uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos que me avaliaram dos pés à cabeça, antes mesmo de dizer boa tarde. Tia Amália, disse Antônio, inclinando-se para beijar o rosto dela. Esta é Vilma, de quem falei na carta. A mulher me olhou por mais um momento, então abriu mais a porta. Entrem. Nicolau está trabalhando, volta só à noite. O apartamento era pequeno, com apenas 2 quartos, uma sala minúscula, onde mal cabiam um sofá e uma mesa, e uma cozinha apertada. Mas estava impecavelmente limpo e organizado. Vocês podem ficar no quartinho dos fundos até se ajeitarem, disse tia Amália, apontando para uma porta. Mas é temporário, entenderam? Não tenho espaço para mais gente aqui por muito tempo. O quartinho era na verdade uma despensa adaptada, com apenas o espaço suficiente para uma cama de solteiro e um pequeno baú para roupas. Antônio parecia constrangido, mas tentou manter o otimismo. É só por umas semanas, garantiu ele. Logo vou começar a trabalhar com meu tio, e podemos alugar um lugar só para nós. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Deitados lado a lado naquela cama estreita, eu e Antônio sussurrávamos para não incomodar seus tios. Ele me contou que seu tio era dono de uma pequena fábrica de sapatos e que iria me apresentar a uma conhecida que talvez pudesse me arranjar trabalho como doméstica em uma casa de família. Doméstica? Perguntei surpresa. Nunca tinha imaginado fazendo outro trabalho que não fosse lavar roupas. Sim, é um bom trabalho para começar, disse ele. Muitas moças do interior começam assim. Algumas patroas até ensinam a ler e escrever direito. Fechei os olhos tentando imaginar como seria trabalhar dentro de uma casa, longe do rio, das outras lavadeiras, de tudo o que conhecia. Pensei na minha mãe, em suas mãos calejadas pelo trabalho duro, mas livres a seu modo. Pensei no Rio Sereno, que agora estava tão longe que parecia existir apenas na minha memória. Adormeci com o barulho estranho da cidade grande entrando pela janela pequena do quartinho. Um barulho que nunca parava, nem mesmo durante a noite. Era como um rio invisível, um rio de vozes, de motores, de vida em movimento constante. Um rio tão diferente do meu, mas que, de alguma forma, também me chamava a seguir adiante. Naquele momento, entre o sono e a vigília, percebi que tinha cruzado uma fronteira da qual não havia retorno fácil. O rio da minha infância tinha ficado para trás, e agora eu estava navegando em águas desconhecidas, mais profundas e turbulentas do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Mas, como mamãe sempre dizia, águas paradas não movem moinhos. E eu estava pronta para descobrir que tipo de moinho minha vida se tornaria nesse novo mundo que agora era meu. Os primeiros meses em São Paulo foram como aprender a nadar em águas revoltas, sem saber nadar. Tudo era diferente. O ritmo da vida, os sons, os cheiros, as pessoas. A cidade nunca dormia completamente. Mesmo nas horas mais quietas da madrugada, havia sempre um barulho distante de motor, uma música vindo de algum lugar, passos apressados na calçada. Tio Nicolau era um homem sério, de poucas palavras,
com mãos ásperas pelo trabalho com couro e olhos cansados que raramente sorriam. Sua pequena fábrica de sapatos ficava no porão de um prédio antigo, a algumas quadras da casa. Ele empregava 5 operários, e agora Antônio, que aprendia o ofício enquanto ajudava a entregar os pedidos. Como prometido, tia Amália me apresentou a uma conhecida, Dona Cleide, que trabalhava como governanta na casa de uma família rica do Jardim América. Dona Cleide era uma mulher de meia-idade, com cabelos tingidos de castanho escuro e um jeito eficiente de falar, como quem não tem tempo a perder. "Você sabe ler e escrever?" Foi a primeira pergunta que ela me fez, olhando por cima dos óculos de armação dourada. "Um pouco", respondi envergonhada. "Sei escrever meu nome e ler palavras simples." Ela assentiu, sem parecer surpresa ou decepcionada. "Sabe cozinhar?" "Comidas simples. Aprendi com minha mãe." "E lavar? Passar?" Nisso, pelo menos, eu tinha confiança. "Sim, senhora. Era lavadeira no meu vilarejo." Algo parecido com um sorriso apareceu no rosto de Dona Cleide. "Isso é bom. Estamos precisando de uma empregada para serviços gerais. A família Mendonça é exigente, mas paga bem e em dia. E a senhora da casa é justa. Se fizer bem seu trabalho, pode ficar por muito tempo." Assim, uma semana depois de chegar a São Paulo, comecei a trabalhar na mansão dos Mendonça. Era uma casa tão grande que nos primeiros dias eu me perdia pelos corredores e salas. Tinha mais quartos do que conseguia contar. Uma biblioteca com mais livros do que já tinha visto na vida. E uma cozinha maior que nossa casa inteira no vilarejo. Meu trabalho era principalmente limpar, lavar roupas. Agora, com uma máquina de lavar, algo que me fascinava e assustava ao mesmo tempo. Ajudar a arrumar as camas e, às vezes, auxiliar na cozinha. A família tinha 3 empregadas fixas: Dona Cleide, a governanta, Ivone, a cozinheira, e agora eu. Além disso, havia seu Joaquim, o jardineiro que vinha 3 vezes por semana, e Dona Antônia, que vinha uma vez por semana só para passar as roupas mais delicadas. A mansão pertencia a um médico famoso, sua esposa, Dona Helena, e seus 2 filhos adolescentes, Beatriz e Fernando. Eles raramente estavam em casa durante o dia, e quando estavam, mal notavam minha presença. Eu era como um fantasma que passava pelos cômodos, arrumando, limpando, desaparecendo antes que pudessem realmente me ver. Mas Beatriz era diferente. Tinha 16 anos, apenas 1 ano a menos que eu, mas parecia pertencer a outro mundo. Estudava em um colégio caro, tocava piano, falava francês. Suas roupas eram mais bonitas que qualquer coisa que eu já tivesse visto. E seus livros tinham capas douradas e páginas tão finas que pareciam poder rasgar com um suspiro. Um dia, enquanto eu arrumava seu quarto, ela entrou de repente, de volta da escola mais cedo por causa de uma dor de cabeça. Me viu dobrando suas blusas com cuidado e parou, me olhando como se fosse a primeira vez que realmente me enxergasse. "Você é nova aqui, não é?" perguntou, sentando-se na beirada da cama que eu acabara de arrumar. "Sim, senhora. Faz 3 semanas." Ela sorriu com o senhora. "Me chamo Beatriz. E você?" "Vilma." "De onde você vem, Vilma?" A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém naquela casa tinha demonstrado qualquer interesse pela minha origem ou história. "De um vilarejo perto de Ribeirão das Pedras. Fica a... Sei onde fica." Ela interrompeu para minha surpresa. "Passei por lá uma vez, a caminho da fazenda do meu avô. É um lugar bonito, com aquele rio serpenteando entre os morros." Senti um aperto no peito ao pensar no rio sereno, nas pedras lisas onde eu batia as roupas, nas lavadeiras cantando enquanto trabalhavam. "É bonito, sim," consegui dizer, a voz um pouco embargada. Beatriz me observou por um momento, seus olhos atentos captando mais do que eu gostaria de mostrar. "Você sente falta de lá, não é?" Apenas assenti, sem confiar na minha voz para responder. "Quantos anos você tem?" Ela perguntou então, mudando um pouco o assunto.
17. Quase a mesma idade que eu. E por que veio para São Paulo? Hesitei sem saber o quanto deveria contar. Mas havia algo no jeito direto dela, sem afetação, que me fez responder com honestidade. Vim com Antônio. Ele prometeu que nos casaríamos quando estivéssemos estabelecidos aqui. E onde ele está agora? Trabalha na fábrica de sapatos do tio. Estamos morando com eles até conseguirmos um lugar só nosso. Beatriz assentiu pensativa. Você sabe ler, Vilma? Mais uma vez aquela pergunta que parecia ser tão importante neste novo mundo. Pouco. Só tive aulas com um professor que passava pelo vilarejo uma vez por mês. Para minha surpresa, ela se levantou de um salto e foi até sua escrivaninha, voltando com um livro de capa colorida. Aqui, disse estendendo-o para mim. É um livro simples, com histórias curtas. Pode ficar com ele. Olhei para o livro como se fosse algum objeto mágico. Nunca tinha possuído um livro na vida. Os únicos que conhecia eram a Bíblia de mamãe, guardada com tanto cuidado que raramente era aberta, e uma cartilha velha que o professor itinerante usava para nos ensinar. Não posso aceitar, senhorita, murmurei, sentindo o rosto quente. Por que não? Tenho vários, e este já li muitas vezes. Dona Cleide disse que não devemos aceitar presentes da família. Beatriz fez uma careta que a fez parecer muito mais jovem. Bobagem. Não é um presente, é um empréstimo. Você lê e depois me conta o que achou. Assim não é um presente, é uma troca. Relutante, estendi a mão e peguei o livro. Era mais leve do que parecia e tinha um cheiro bom de papel e tinta. Obrigada. Sussurrei. Aquele foi o início de uma amizade improvável. Beatriz começou a me ensinar a ler melhor, usando seus livros escolares antigos. No início era apenas uma vez por semana, quando ela tinha tempo e eu já tinha terminado minhas tarefas. Depois passou a ser quase diário, nas horas depois do jantar, quando a família se recolhia à biblioteca ou aos seus quartos. Ela nunca mencionou nossas sessões para seus pais, e eu nunca contei a Dona Cleide. Era nosso segredo, nosso pequeno mundo particular. E enquanto eu aprendia a decifrar as letras e a formar frases completas, outras mudanças também aconteciam na minha vida. Antônio vinha me ver aos domingos, seu único dia de folga. Caminhávamos pelo bairro, às vezes íamos a um cinema, ou simplesmente sentávamos em um banco de praça e conversávamos sobre nossos planos. Ele parecia diferente na cidade, mais quieto, menos expansivo. O trabalho na fábrica era duro, e tio Nicolau era um chefe exigente. Mas Antônio estava aprendendo o ofício rapidamente, e já falava em logo poder alugar um quarto só para nós. Quando tivermos nosso próprio lugar, podemos nos casar, dizia ele, segurando minhas mãos. Construir nossa vida juntos, como prometi. Eu concordava, embora uma parte de mim se perguntasse se ainda queria as mesmas coisas que queria quando deixamos o vilarejo. A cidade tinha me mudado também, de formas que eu ainda estava começando a entender. O dinheiro que ganhávamos mal dava para o básico, e ainda mandávamos um pouco para nossas famílias quando podíamos. O casamento parecia sempre estar um pouco além do nosso alcance, como uma miragem que se afastava à medida que nos aproximávamos. Foi nessa época que recebi a primeira carta de casa. Mamãe tinha pedido ao professor que escrevesse por ela, já que não sabia ler nem escrever. A carta contava sobre a vida no vilarejo, sobre como meus irmãos estavam crescendo, sobre o rio que tinha transbordado novamente na época das chuvas, mas sem fazer estragos grandes dessa vez. Havia tanto amor naquelas palavras escritas por mãos alheias que chorei ao lê-las, sentada na beirada da pequena cama que ocupava no quartinho dos fundos da casa dos Mendonça, onde eu agora dormia. Eram tempos difíceis, dizia mamãe, mas o dinheiro que eu mandava ajudava a comprar remédios quando precisavam, e até mesmo material escolar para Cida, que agora frequentava a escola recém-construída no vilarejo.
O orgulho que sentia ao saber que meu sacrifício estava valendo a pena misturava-se com uma saudade tão aguda que chegava a doer fisicamente. Saudade do cheiro de terra molhada depois da chuva, do canto dos pássaros pela manhã, do barulho do rio correndo sobre as pedras. Saudade das mãos de mamãe, ásperas, mas sempre gentis, do riso de Roberto, do jeito quieto de papai, olhando o horizonte no fim da tarde. Quando Beatriz me encontrou chorando no Jardim dos Fundos, onde eu tinha ido para ficar sozinha com minha saudade, ela não disse nada. Apenas sentou-se ao meu lado no pequeno banco de pedra e ficou comigo em silêncio, olhando para as roseiras que seu Joaquim cuidava com tanto esmero. Você conhece Pablo Neruda? Perguntou ela de repente. Balancei a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. É um poeta. Ele escreveu algo que sempre me lembro quando estou triste. Podrão cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. O que significa? Perguntei, intrigada com aquelas palavras estrangeiras que soavam como música. Podem cortar todas as flores, mas não podem deter a primavera, traduziu ela. Significa que, por mais difícil que a vida seja, por mais que pareça que tudo está perdido, sempre há esperança de dias melhores. Aquelas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente nos dias e semanas que se seguiram. A primavera, a renovação, a certeza de que assim como o rio sereno continuava fluindo mesmo depois das piores enchentes, a vida também seguia seu curso, levando-nos para frente, para novos lugares, novas descobertas. Os meses se transformaram em 1 ano, depois em 2. Eu já não era mais a mesma menina que havia deixado o vilarejo com o coração cheio de medo e esperança. A cidade tinha me ensinado a ser mais rápida, mais esperta, mais consciente do mundo ao meu redor. Graças a Beatriz, eu não apenas aprendera a ler e escrever corretamente, mas também descobrira o prazer dos livros, das histórias que me levavam para mundos que nunca imaginei que existissem. Eu devorava cada livro que ela me emprestava, muitas vezes lendo à luz de uma vela depois que todos já estavam dormindo. E foi através dos livros que comecei a sonhar com outras possibilidades, outros futuros, além daquele que parecia traçado para mim. Antônio e eu ainda nos víamos aos domingos, mas algo tinha mudado entre nós. Ele estava cada vez mais absorvido pelo trabalho na fábrica, onde agora ocupava uma posição de maior responsabilidade. Falava muito sobre expandir o negócio, sobre um dia ter sua própria fábrica. Vamos ter uma vida boa, Vilma, dizia ele, enquanto caminhávamos pelo Parque da Luz em um domingo particularmente quente. Uma casa decente, talvez até um carro. Nossos filhos vão estudar em escolas boas, não como nós. Filhos. Era estranho pensar nisso agora. Quando deixamos o vilarejo, o casamento e os filhos pareciam o destino natural, o caminho óbvio a seguir. Mas agora, com quase 20 anos e uma mente repleta de novas ideias e possibilidades, eu não tinha mais tanta certeza. Você nunca pensa em voltar? Perguntei, parando para observar um grupo de crianças brincando perto do chafariz. Antônio me olhou com surpresa. Voltar para o vilarejo? Por quê? Não há nada para nós lá. Há nossa família. Respondi, sentindo um peso no peito. Ao rio. Ele riu, mas não havia alegria no som. O rio? O que o rio pode nos dar além de trabalho duro e mãos calejadas? Aqui é nosso lugar agora, Vilma. Aqui podemos ser alguém. Não respondi. Não havia como explicar para ele o que o rio significava para mim. Não era apenas água correndo entre pedras. Era a história da minha família. O canto das lavadeiras, as mãos de minha mãe, a sabedoria da minha avó que nunca conheci, mas que de alguma forma corria em minhas veias como o próprio rio. Foi por essa época que Dona Helena, a patroa, me chamou para uma conversa. Ela raramente falava comigo diretamente, geralmente delegando ordens através de Dona Cleide. Vilma, disse ela, seu rosto delicado emoldurado por cabelos perfeitamente arrumados.
Beatriz me contou que você tem aprendido a ler e escrever muito bem. Senti o rosto quente. Então Beatriz tinha falado sobre nossas aulas secretas. Sim, senhora. A senhorita Beatriz tem me ajudado muito. Dona Helena assentiu, seus olhos avaliando-me com um interesse que nunca tinha demonstrado antes. Minha filha fala muito bem de você. Diz que você é inteligente e aprende rápido. Obrigada, senhora. Ela também mencionou que você envia dinheiro para sua família regularmente. Isso é admirável. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. O que me leva a uma proposta, continuou ela, ajeitando a manga de sua blusa de seda. Nós estamos pensando em melhorar sua situação aqui. Em vez de apenas serviços gerais, gostaríamos que você assumisse mais responsabilidades. Com um aumento, é claro. Pisquei surpresa. Que tipo de responsabilidades, senhora? Beatriz vai para a Europa no próximo ano para estudar. Fernando já está na faculdade e quase não fica em casa. A casa ficará mais vazia e estamos pensando em reduzir o pessoal. Mas gostamos do seu trabalho e de sua lealdade. Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Dona Cleide está pensando em se aposentar em breve. Com o treinamento adequado, você poderia eventualmente assumir sua posição como governanta. É uma posição de confiança, com melhor remuneração e condições. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu, uma simples lavadeira de um vilarejo que nem aparecia nos mapas, sendo considerada para uma posição como aquela? Parecia impossível. Eu não sei o que dizer, senhora. Não precisa responder agora. Converse com seu noivo, não é? E me diga sua decisão na próxima semana. Quando contei a Antônio sobre a proposta, esperava que ele ficasse tão surpreso e feliz quanto eu. Mas sua reação foi diferente do que imaginei. Governanta! Repetiu ele, franzindo a testa. Isso significa que você vai continuar morando lá, na casa deles? Sim, mas teria um quarto melhor, um salário maior. Poderíamos economizar mais rápido, talvez até... E nossos planos? Interrompeu ele. Como vamos nos casar e ter nossa própria casa se você continuar morando lá? Não tinha pensado nisso. Na minha empolgação com a oportunidade, não tinha considerado como isso afetaria nossos planos juntos. Poderia ser temporário, sugeri. Apenas até juntarmos dinheiro suficiente. Mas Antônio já estava balançando a cabeça. Já esperamos tempo demais, Vilma. Tio Nicolau vai me dar uma participação maior na fábrica. Podemos alugar um lugar simples para começar. É hora de seguirmos nossa vida juntos, como prometemos. Ele pegou minhas mãos, seus olhos sérios fixos nos meus. Precisamos decidir o que queremos, Vilma. A vida na cidade é diferente. As pessoas seguem caminhos separados, se não tiverem cuidado. Havia um medo em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Uma vulnerabilidade que me fez perceber que, assim como eu, ele também estava tentando encontrar seu lugar nesse mundo novo e, às vezes, assustador. Naquela noite, deitada em minha pequena cama, olhei pela janela para o céu de São Paulo, onde apenas algumas estrelas mais persistentes conseguiam brilhar através da luz e da fumaça da cidade. Pensei na encruzilhada em que me encontrava. De um lado, a promessa de independência, de crescimento, de um caminho que eu nunca imaginei possível. Do outro, a promessa feita a Antônio, o compromisso que nos tinha trazido até ali, a possibilidade de construir uma família juntos. E em algum lugar, distante mas sempre presente, corria o rio da minha infância, suas águas seguindo sem parar, sem se importar com as escolhas difíceis que a vida nos obriga a fazer. A decisão foi mais difícil do que qualquer outra que já tivesse tomado na vida. Por dias, virei e revirei as possibilidades na minha cabeça, pesando cada caminho como se fossem pedras no rio que precisava atravessar com cuidado para não escorregar. Acabei aceitando a proposta de Dona Helena. A oportunidade parecia grande demais para recusar,
E algo dentro de mim, talvez aquela mesma força que herdei de mamãe e da avó que nunca conheci, dizia que este era o caminho certo a seguir, pelo menos por enquanto. Quando contei a Antônio, vi a decepção em seus olhos antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. "Então é assim que vai ser?" perguntou ele, sua voz baixa contendo uma raiva contida. Estávamos sentados em um banco do Jardim da Luz, nosso local habitual de encontro aos domingos. O dia estava bonito, com um céu azul que lembrava o de Ribeirão das Pedras, mas o ar entre nós estava pesado como antes de uma tempestade. "Não é para sempre", tentei explicar. "É uma chance de economizarmos mais rápido, de construirmos um futuro melhor." "Futuro melhor para quem, Vilma? Para você, talvez." Ele se levantou dando alguns passos para longe do banco, antes de voltar a me encarar. "Você mudou. A cidade te mudou." Havia verdade naquelas palavras, e não tentei negar. São Paulo tinha me transformado de formas que nem eu mesma compreendia completamente. Os livros que lia, as conversas com Beatriz, as coisas novas que aprendia a cada dia, tudo isso tinha aberto portas em minha mente que nem sabia que existiam. "Mudei sim", admiti. "Mas você também. Todos nós mudamos, Antônio. É parte da vida. Eu continuo querendo as mesmas coisas. Uma casa nossa, uma família, uma vida juntos, como prometemos. Eu também quero essas coisas", disse, embora uma voz pequena dentro de mim sussurrasse que talvez eu não as quisesse exatamente da mesma forma que antes. "Só estou pedindo um pouco mais de tempo." Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando enxergar algo além da superfície. "Quanto tempo? Mais 1 ano? 2? 10? As coisas nunca vão ser perfeitas, Vilma. Nunca vamos ter dinheiro suficiente, ou a casa ideal, ou o momento certo. Só até Beatriz ir para a Europa", respondi. 1 ano no máximo. Depois disso podemos avaliar novamente." Antônio balançou a cabeça, mas voltou a sentar-se ao meu lado. 1 ano, repetiu, não como uma pergunta, mas como uma sentença. "E depois disso, nada mais de desculpas ou adiamentos." Assenti, tentando ignorar o leve desconforto que sentia com a palavra desculpas. Não eram desculpas. Eram escolhas reais, decisões importantes sobre meu futuro. Nosso futuro. Mas ali, naquele banco de parque, com o homem que tinha me trazido para essa nova vida, decidi que poderia esperar, que deveria tentar conciliar os novos sonhos que começavam a brotar em meu peito com as promessas que havíamos feito sob o céu estrelado de Ribeirão das Pedras. Os meses que se seguiram foram de intenso aprendizado. Dona Cleide começou a me ensinar os segredos de administrar uma casa como a dos Mendonça. Como organizar os horários dos empregados, como lidar com fornecedores, como manter as contas em ordem. "Você tem jeito pra coisa", dizia ela, observando por cima dos óculos enquanto eu anotava cuidadosamente as despesas da semana. "Tem cabeça boa e mãos firmes. Vai se dar bem." As aulas com Beatriz continuaram. Agora não apenas de leitura e escrita, mas também de matemática, história e até mesmo um pouco de francês. Ela estava se preparando para seus estudos na Europa e parecia feliz em compartilhar o que aprendia comigo. "Você poderia estudar de verdade, sabia?" disse ela uma noite, enquanto fechávamos os livros após uma sessão particularmente longa. "Há escolas noturnas para adultos. Você poderia terminar os estudos básicos, talvez até fazer um curso técnico." A ideia pareceu tão absurda que quase ri. "Eu? Na escola? Por que não? Você é mais inteligente que muitos dos meus colegas de classe." Aquelas palavras plantaram mais uma semente em meu coração, uma que germinaria lentamente com o tempo. As cartas de casa continuavam chegando, agora respondidas por mim mesma, sem precisar de intermediários. Cida, minha irmã que já estava com 15 anos, tinha aprendido a ler e escrever na escola nova, e às vezes era ela quem escrevia,
contando sobre as mudanças no vilarejo. Uma hidroelétrica estava sendo construída rio acima, e havia rumores de que um trecho do Rio Sereno seria desviado. As lavadeiras estavam preocupadas, pois as pedras onde trabalhavam há gerações poderiam ficar sem água suficiente. Mamãe continua indo ao rio todos os dias, escrevia Cida, mesmo com as dores nas costas que não passam mais. Diz que enquanto houver água e roupas para lavar, estará lá. Mas muitas das mais velhas já pararam. Aquelas notícias me deixavam inquieta. O rio, que parecia tão permanente, tão eterno em minhas memórias, também estava mudando. Assim como eu. Assim como tudo. Em uma tarde de dezembro, quase 11 meses após nossa conversa no Jardim da Luz, Antônio apareceu na casa dos Mendonça sem avisar. Era uma quinta-feira, e ele deveria estar na fábrica. Quando Ivone veio me chamar, dizendo que havia um rapaz na porta dos fundos perguntando por mim, senti um aperto no peito. Antônio estava diferente. Vestia um terno simples, mas bem cortado. Tinha os cabelos cortados mais curtos que o normal e segurava um pequeno embrulho nas mãos. "O que aconteceu?" perguntei preocupada. "Por que não está no trabalho?" "Precisava te ver", respondeu ele, com um sorriso que não parecia combinar com a tensão que percebi em seus ombros. "Tenho uma notícia." Levei-o para o pequeno pátio dos fundos, onde às vezes os empregados se sentavam para descansar nos dias de calor. A tarde estava agradável, com uma brisa leve soprando entre as árvores do jardim. "Tio Nicolau me ofereceu sociedade na fábrica", disse ele, assim que nos sentamos. "Isso é maravilhoso", exclamei genuinamente feliz por ele. "Você merece. Tem trabalhado tanto. Significa que posso finalmente oferecer a vida que prometi para você", continuou ele, sua voz adquirindo um tom de urgência. "Já aluguei um apartamento pequeno, mas decente no Brás. Não é muito, mas é nosso. Nosso, Vilma." Fiquei sem palavras. Tudo estava acontecendo rápido demais. "E tem mais", disse ele, estendendo o pequeno embrulho em minha direção. "Isto é para você." Com dedos trêmulos, desfiz o papel pardo revelando uma caixinha de veludo azul escuro. Dentro, um anel simples com uma pequena pedra brilhante. "Não é diamante verdadeiro", apressou-se ele a explicar. "Mas um dia vou te dar um que seja. Por enquanto, este simboliza minha promessa. Nossa promessa." Olhei para o anel, para o rosto ansioso de Antônio, e senti o mundo girar ao meu redor. Era tudo o que tínhamos planejado, tudo o que eu deveria querer. Então por que sentia aquele nó na garganta, aquela hesitação no coração? "É lindo, Antônio", consegui dizer. "Mas é muito repentino. Ainda falta um mês para completar o ano que pedimos." Seu rosto se fechou instantaneamente. "Um mês, um ano, 10 anos. Qual é a diferença? Sempre haverá uma razão para adiar, não é, Vilma? Sempre haverá algo mais importante." "Não é isso", tentei explicar. "É que Beatriz ainda não partiu e prometi a Dona Helena." "Promessas", interrompeu ele, sua voz elevando-se um pouco antes que ele a controlasse novamente. "E as promessas que fez a mim? As promessas que fizemos um ao outro?" Não tinha resposta para isso. Ele estava certo, de certa forma. Havia feito promessas, e uma parte de mim ainda queria cumpri-las. Mas outra parte, uma que crescia a cada dia, sonhava com coisas diferentes, possibilidades que nunca tinha considerado antes. "Preciso de um pouco mais de tempo", disse finalmente. "Só algumas semanas para organizar tudo, para fazer as coisas do jeito certo." Antônio fechou a caixinha com o anel e a colocou sobre o banco entre nós. "Fique com isto", disse ele, levantando-se. "Quando decidir o que realmente quer, me procure. Você sabe onde me encontrar." E então ele partiu, deixando para trás não apenas o anel, mas também um peso que se instalou em meu peito e não parecia querer ir embora. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para a caixinha de veludo na mesinha ao lado da cama,
pensando nas escolhas que tinha feito, nas que ainda precisava fazer. Pensei em mamãe, em suas mãos calejadas, mas firmes, em sua determinação de nunca depender de ninguém para sobreviver. Pensei em minha avó, a benzedeira que conhecia o poder das plantas e das águas, que havia partido para salvar uma vizinha. E pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não apenas de tristeza ou confusão, mas também por uma espécie de luto. Luto pelo que poderia ter sido, pelo que nunca seria, pelas várias Vilmas que eu poderia me tornar, dependendo do caminho que escolhesse agora. No dia seguinte, ao amanhecer, tomei minha decisão. Coloquei a caixinha com o anel em meu bolso e fui procurar Dona Helena antes que ela saísse para seus compromissos. Senhora! Disse com a voz mais firme que consegui encontrar. Preciso conversar com a senhora sobre minha posição aqui. Dona Helena me olhou com curiosidade, indicando uma cadeira para que eu me sentasse. Raramente os empregados se sentavam em sua presença, mas hoje era diferente. Hoje eu precisava falar como uma mulher para outra, não como uma empregada para sua patroa. Estou ouvindo, Vilma! Agradeço muito a oportunidade que a senhora e o Dr. Mendonça me deram. Aprendi mais aqui do que jamais imaginei ser possível. Mas você vai se casar, completou ela com um leve sorriso que me pegou de surpresa. Como a senhora sabe? Beatriz me contou sobre seu jovem, e ontem a cozinheira o viu saindo daqui com uma expressão determinada. Completei, sentindo uma pontada de culpa ao lembrar do rosto magoado de Antônio. Dona Helena assentiu, seus olhos estudando meu rosto com uma intensidade que me fez sentir como se ela pudesse ver tudo o que se passava em minha mente. E o que você decidiu? Respirei fundo antes de responder. Decidi que preciso seguir meu próprio caminho, senhora. Não apenas o que os outros esperam de mim. Ela ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpresa com minha resposta. E qual é esse caminho, Vilma? Ainda não sei ao certo, admiti. Mas sei que quero continuar aprendendo, estudando, talvez até frequentar uma escola de verdade, como Beatriz sugeriu. Um sorriso lento se formou no rosto de Dona Helena. Entendo. E o casamento? Toquei o bolso onde estava a caixinha com o anel. Será quando for o momento certo. Se for o momento certo. Antônio é um bom homem, e o que sinto por ele é real. Mas primeiro preciso descobrir quem sou eu, por mim mesma. Dona Helena se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim. Ficou um momento em silêncio, observando as flores que começavam a se abrir com o sol da manhã. Sabe, Vilma, quando eu tinha sua idade, as mulheres não tinham tantas escolhas. Eu me casei porque era o que se esperava de mim. E tive sorte de encontrar um homem bom e respeitoso. Mas muitas das minhas amigas não tiveram a mesma sorte. Ela se virou para mim novamente, seus olhos agora mais suaves, quase maternais. Sempre me certifiquei de que minha filha tivesse escolhas, oportunidades. É bom ver que você também está decidindo por si mesma. A senhora não está desapontada? Por quê? Porque você quer mais da vida. Porque quer estudar, crescer? Ela balançou a cabeça, sorrindo. Não, Vilma. Estou orgulhosa. E quero ajudar, se você permitir. Foi assim que, algumas semanas depois, comecei a frequentar uma escola noturna para adultos, com a bênção e o apoio da família. Continuei trabalhando na casa, agora com responsabilidades aumentadas, à medida que Dona Cleide gradualmente se afastava. Antônio e eu... Bem, isso foi mais complicado. Houve lágrimas, discussões, momentos de distanciamento e reconciliação. O anel ficou guardado, uma promessa adiada, mas não esquecida. Ele não entendia completamente minhas escolhas, mas aos poucos começou a aceitá-las. Talvez porque percebeu que minha determinação era tão forte quanto a dele. Ou talvez porque, a seu modo, também estava aprendendo a ver além do horizonte limitado de nossas origens. Foi numa tarde de domingo, quase 2 anos depois da minha chegada a São Paulo,
que recebi a notícia que mudaria novamente o curso da minha vida. A carta veio com a caligrafia incerta de Cida, e o papel estava manchado em alguns lugares, como se gotas d'água ou lágrimas tivessem caído sobre ele. Querida Vilma, dizia ela, tenho notícias que não sei como dar. Mamãe está muito doente. O médico que veio da cidade disse que é do coração, que está fraco demais depois de tantos anos de trabalho duro. Ela pede para você vir, se puder. Diz que precisa te ver uma última vez antes de se juntar à vovó Janaína nas águas do outro mundo. O mundo parou por um instante. Tudo o que tinha construído, tudo o que planejava, todos os sonhos novos e antigos, nada disso importava agora. Só havia uma coisa a fazer, um lugar para onde ir. Para casa, para o rio, para a mamãe. Dona Helena entendeu imediatamente quando mostrei a carta, os olhos marejados e as mãos trêmulas. Vá, disse ela, apertando meus ombros com gentileza. Fique o tempo que for necessário. Seu lugar aqui estará esperando quando voltar. Arrumei uma pequena mala, maior que a trouxa com que havia chegado, mas ainda assim, modesta. Incluí alguns presentes para meus irmãos, remédios que o doutor sugeriu que poderiam ajudar minha mãe, e um vestido novo que tinha comprado especialmente para ela, de um azul profundo que lembrava o rio em dias de calmaria. Antes de partir, fui procurar Antônio. Encontrei-o na pequena oficina que tinha montado nos fundos da fábrica do tio, onde experimentava criar seus próprios modelos de sapatos. Estava concentrado em seu trabalho, as mãos hábeis manejando o couro e as ferramentas com precisão. Preciso ir para casa, disse depois de lhe contar sobre a carta. Mamãe, ela pode não ter muito tempo. Ele largou as ferramentas e veio até mim, seu rosto sério, mas gentil. Eu vou com você, disse sem hesitação. Não precisa, Antônio. Sei que a fábrica pode esperar. Algumas coisas são mais importantes. Naquele momento, olhando para o homem em que ele se tornara, mais maduro, mais compreensivo do que o rapaz impetuoso que me tinha levado para São Paulo, senti um carinho renovado. Talvez fosse possível, afinal, conciliar os diferentes rios que corriam em minha vida. 2 dias depois, estávamos no trem que nos levaria de volta para Ribeirão das Pedras. A paisagem que passava pela janela era como um filme rebobinando, mostrando em sentido inverso a jornada que tínhamos feito anos atrás. As cidades grandes dando lugar a vilas menores, os campos se tornando mais verdes e vastos, as montanhas azuladas surgindo no horizonte. E enquanto o trem avançava pelos trilhos, cortando a paisagem como um rio de ferro, eu olhava para a frente, para o lugar de onde tinha vindo, para as águas que tinham moldado minha vida desde o início e que, de alguma forma, mesmo à distância, tinham continuado a guiar meu caminho. O rio estava me chamando de volta, e desta vez eu sabia que seria diferente. Não era mais a menina assustada que tinha partido, mas uma mulher que começava a entender seu próprio valor, seu próprio poder. Uma mulher que, como o próprio rio, tinha aprendido a seguir seu curso, contornando obstáculos, encontrando novos caminhos, mas sempre seguindo em frente. Porque é isso que as águas fazem. Elas não param, nunca param. E se você está ouvindo esta história, talvez também tenha suas próprias águas para seguir. Seus próprios rios de memórias, de escolhas, de possibilidades. Espero que, como eu, você encontre a coragem de mergulhar neles, de deixar-se levar por sua correnteza, mas também de nadar contra ela quando necessário. É assim que descobrimos quem realmente somos. Quando finalmente avistei as primeiras casas de Ribeirão das Pedras, senti meu coração pular dentro do peito como um peixe fora d'água. Depois de quase 3 dias de viagem, primeiro o trem, depois um ônibus velho e sacolejante, e por fim uma carroça que um conhecido de Antônio dirigia pelos caminhos de terra,
Estávamos de volta ao lugar onde tudo havia começado. O vilarejo tinha mudado. Não muito, mas o suficiente para que meus olhos, agora acostumados à agitação e às construções de São Paulo, notassem as diferenças. Havia mais casas de alvenaria, menos de pau a pique. A igreja tinha sido pintada de um branco reluzente, e o pequeno largo em frente a ela agora ostentava um coreto simples, mas bem construído. A escola, que na minha época era apenas uma sala improvisada na casa do professor itinerante, agora tinha um prédio próprio, embora modesto. Mas o que mais me impressionou foi o rio. Logo que a carroça fez a curva na estrada principal, pude vê-lo serpenteando entre os morros, refletindo o sol da tarde como se fosse feito de prata líquida. Parecia menor, mais domesticado, como se também tivesse envelhecido durante minha ausência. O rio está diferente, comentei com Antônio, que segurava minha mão desde que avistamos o vilarejo. É a barragem, respondeu ele. Aquecida mencionou nas cartas. Controlaram as águas para a hidrelétrica. Aquilo me deu uma sensação estranha, como se uma parte da minha história tivesse sido alterada sem minha permissão. O rio sereno que tantas vezes tinha levado nossas roupas, nossos segredos e até mesmo nossas vidas em suas águas imprevisíveis, agora corria manso, controlado, como um animal selvagem que finalmente tinham conseguido domar. Quando a carroça parou em frente à casa de minha família, a mesma que papai tinha conseguido construir pouco antes de eu partir, embora agora tivesse uma varanda nova e um pequeno jardim onde antes só havia terra batida, senti um nó na garganta que quase me impedia de respirar. Jorge foi o primeiro a nos ver. Estava agora com 21 anos, um homem feito, mais alto e mais forte do que eu me lembrava. Seus olhos se arregalaram por um instante, como se não acreditasse no que via. E então, um sorriso enorme iluminou seu rosto. "Vilma!" gritou ele correndo em nossa direção. "Mãe! Pai! É a Vilma!" Em segundos, a casa inteira parecia ter se derramado para fora. Cida, agora uma jovem mulher de 17 anos, com os mesmos olhos determinados de mamãe. Afonso, com seus 16 anos, tão parecido com papai que quase doía olhar. E Roberto, que eu tinha deixado como uma criança de 6 anos e agora era um menino de 9, com uma expressão séria que não combinava com sua idade. E então, apoiada nos ombros de papai, que também tinha envelhecido mais do que os anos justificariam, surgiu mamãe. O choque de vê-la foi como um soco no estômago. Aquela mulher frágil, de cabelos completamente brancos e rosto marcado por rugas profundas, parecia apenas uma sombra da mãe forte e determinada que tinha guardado na memória. "Minha filha", disse ela, sua voz fraca, mas ainda carregada daquela firmeza que eu conhecia tão bem. "Você veio." Corri até ela, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto. Abracei-a com cuidado, sentindo como ela estava mais magra, mais frágil do que jamais imaginara ser possível. "Claro que vim, mamãe", sussurrei contra seus cabelos, que cheiravam a ervas e fumaça de fogão a lenha, exatamente como me lembrava. Como poderia não vir? Nos dias que se seguiram, caí novamente na rotina familiar, como se nunca tivesse partido. Papai e os meninos trabalhavam na roça, agora maior e mais produtiva do que antes. Cida dividia seu tempo entre a escola, onde estava terminando os estudos, e os cuidados com a casa e com mamãe. E mamãe ela estava realmente doente. O médico da cidade vizinha, que vinha vê-la uma vez por semana, falava de um coração cansado, de pressão alta, de uma vida de trabalho duro que tinha cobrado seu preço. Receitava remédios caros que mal conseguiam aliviar seu desconforto. E dizia, com aquela voz clínica que os médicos usam quando não querem dar esperanças, que era apenas questão de tempo. "Quanto tempo?" perguntei-lhe uma tarde, depois que ele tinha examinado mamãe e saído para a varanda, onde eu o esperava. Ele hesitou, ajustando os óculos sobre o nariz. "Difícil dizer. Ela é forte,
mais forte que muitos dos meus pacientes mais jovens. Mas o coração está muito fraco. Semanas, meses, talvez um pouco mais, se tiver sorte. A presença da família ajuda. Acho que ela estava esperando por você. Aquelas palavras me acompanharam enquanto voltava para dentro de casa, onde mamãe descansava na cama que tinha sido dos meus pais desde que me lembrava. Papai agora dormia em uma esteira na sala, insistindo que assim podia ouvir se ela precisasse de algo durante a noite. Sentei-me ao lado dela, pegando sua mão entre as minhas. Estavam frias, apesar do calor do dia, e tão leves que pareciam poder quebrar com um aperto mais forte. Você está diferente, disse ela, seus olhos claros estudando meu rosto com aquela intensidade que nem a doença tinha conseguido diminuir. Cresceu, sorri, sentindo as lágrimas querendo voltar. São só alguns anos, mãe. Não é só a idade, é o jeito, o olhar. Você encontrou seu caminho. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Estou procurando. A cidade me mostrou coisas que eu nem imaginava. Ela assentiu levemente, fechando os olhos por um momento, como se o simples ato de conversar a cansasse. E aquele rapaz, o Antônio? Vi vocês chegando juntos. Ele quis vir. Largou o trabalho para me acompanhar. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela. Ele te ama. Dá para ver nos olhos. Eu sei. E você? Você o ama? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela clareza com que mamãe ainda enxergava as coisas, mesmo à beira da morte. Amo, respondi depois de um momento de reflexão. Mas de um jeito diferente do que antes. Mais calmo, talvez. Menos urgente. Ela sorriu novamente. Um sorriso que parecia carregar toda a sabedoria do mundo. Isso é bom. O amor que dura não é como fogo, que queima rápido e depois vira cinza. É como água. Muda, se adapta, encontra novos caminhos. Suas palavras ficaram comigo durante a noite, enquanto eu, deitada na mesma cama que compartilhava com Cida quando criança, ouvia os sons familiares da casa adormecida. O cricrilar dos grilos lá fora, o ocasional mugido de uma vaca no pasto próximo, o ranger da madeira velha se acomodando. Antônio estava hospedado na casa de um tio distante, do outro lado do vilarejo. Nos víamos todos os dias, e ele ajudava papai e meus irmãos na roça, ganhando rapidamente o respeito deles com sua disposição para o trabalho duro, mesmo sendo um homem da cidade agora. Uma tarde, enquanto mamãe dormia e Cida tinha ido à escola, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo: ir até o rio. Não para lavar roupas, mas simplesmente para estar lá, para sentir novamente aquelas águas que tinham sido tão importantes na minha formação. O caminho até o rio estava diferente, mais largo e bem cuidado. Quando finalmente cheguei à margem, vi por quê. Havia agora uma pequena construção de alvenaria próxima às pedras, onde as lavadeiras costumavam trabalhar. Um tanque comunitário, com várias pias de cimento, torneiras de metal e até mesmo um pequeno telhado para proteger do sol e da chuva. Havia algumas mulheres lá, lavando roupas nas pias, conversando e rindo como as lavadeiras sempre fizeram. Mas era diferente. O som não era o mesmo. Faltava o barulho da água correndo sobre as pedras, o som das roupas sendo batidas, o canto que parecia surgir naturalmente quando muitas mulheres trabalhavam juntas ao ar livre. Entre as lavadeiras, reconheci algumas das que tinham sido companheiras de mamãe. Dona Zefa, agora tão idosa que parecia ter diminuído de tamanho, seu corpo curvado sobre a pia enquanto esfregava um lençol com mãos que deviam doer de artrite. Josefa, que tinha sido uma jovem mãe quando parti, agora com o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. E, para minha surpresa, vi também rostos novos, meninas que não conhecia, algumas tão jovens quanto eu era quando deixei o vilarejo. Olha só quem voltou, disse Dona Zefa sendo a primeira a me notar. A filha de Maria! As outras mulheres se viraram,
me estudando com aquela curiosidade aberta que era tão característica das pessoas do interior, tão diferente da reserva educada dos paulistanos. É você mesmo, Vilma? Perguntou Josefa, enxugando as mãos no avental. Meu Deus, como está diferente! Toda elegante, de cidade. Sorri, um pouco envergonhada com a atenção. Não me considerava elegante. Estava usando um vestido simples e sandálias baixas. Mas entendi o que ela queria dizer. A cidade tinha deixado sua marca em mim, na maneira como me vestia, como me movia, como falava. É bom ver vocês, disse aproximando-me das pias. Isso aqui é novo, não? Ah, sim, respondeu Dona Zefa com um suspiro que parecia carregar uma certa melancolia. A prefeitura construiu faz uns 2 anos, quando começaram a desviar o rio para a hidrelétrica. Disseram que era progresso. Ah, havia algo em sua voz, uma espécie de resignação, misturada com uma ponta de ressentimento que me fez perguntar. A senhora preferia o jeito antigo? Ela me olhou por um momento, seus olhos cansados parecendo avaliar se eu realmente queria saber ou se estava apenas sendo educada. Então deu de ombros. Tem suas vantagens. A água da torneira é limpa. Não machuca tanto as costas porque não precisa se curvar sobre as pedras. Mas não é a mesma coisa, completou Josefa, olhando para o rio que agora corria mais distante, seu leito reduzido pela barragem. Perdeu a graça. Antes era um acontecimento, sabe? A gente se encontrava, conversava, cantava. Era trabalho duro, mas também era vida. Entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Olhei para as jovens lavadeiras que pareciam alheias à conversa, concentradas em seu trabalho ou conversando entre si sobre assuntos que nada tinham a ver com rios ou pedras ou o passado. E minha mãe? Perguntei. Ela vinha aqui antes de adoecer? Dona Zefa balançou a cabeça, seus lábios se apertando em uma linha fina. Maria nunca aceitou esse negócio de tanque comunitário. Dizia que era uma ofensa ao rio. Continuou lavando do jeito antigo, até não conseguir mais. Mesmo quando as pedras boas ficaram mais difíceis de alcançar por causa da barragem. Mesmo quando a água ficou mais fria no inverno, porque não corria tão forte. Mesmo quando o médico disse que ela não devia mais se esforçar tanto. Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Era tão típico de mamãe. Teimosa, fiel às suas convicções, ligada ao rio de uma maneira que ia além do racional. Ela voltava para casa morta de cansaço, continuou Josefa, mas sempre com aquele sorriso quieto no rosto. Sabe qual? Sabia. Aquele sorriso de satisfação de quem tinha feito o que precisava ser feito, do seu jeito, contra todas as adversidades. Ela só parou mesmo quando caiu doente de vez, concluiu Dona Zefa. E mesmo assim, quando tem dias bons, ainda pede para ser levada até lá, só para olhar o rio. Depois daquela conversa passei a fazer exatamente isso. Nos dias em que mamãe se sentia um pouco melhor, eu e papai a ajudávamos a chegar até a margem do rio. Sentada em uma cadeira que levávamos especialmente para ela, mamãe ficava horas apenas observando a água, como se estivesse em silenciosa comunhão com algo que só ela podia ver ou sentir. Foi numa dessas tardes com o sol se pondo atrás dos morros e tingindo o céu de um rosa dourado que fazia o rio parecer feito de fogo líquido, que mamãe me contou mais sobre minha avó Janaína. Ela era filha de escravos libertos, disse mamãe, sua voz fraca, mas clara, carregando o ritmo de quem conta uma história antiga e importante. Nasceu livre, mas carregava as histórias da escravidão que os pais e avós tinham vivido. Conhecia as ervas, os cantos, os segredos que vieram de longe, de outro continente. Sentei-me na grama ao lado de sua cadeira, absorvendo cada palavra como a terra seca absorve a chuva. O rio era sagrado para ela. Não este rio específico, mas todos os rios. Dizia que a água era o caminho, que ligava os lugares, as pessoas, os tempos. Que carregar água
lavar nas águas, era um ato de conexão com tudo o que veio antes e tudo o que viria depois. Mamãe fez uma pausa, seus olhos fixos na correnteza que refletia o céu em chamas. Quando eu era pequena, ela me ensinou uma canção, um canto antigo, na língua dos antepassados. Ela dizia que enquanto alguém cantasse essa canção, enquanto alguém se lembrasse, as águas continuariam a correr, a vida continuaria a fluir. A canção que a senhora cantava às vezes quando pensava que ninguém estava ouvindo? Perguntei, lembrando das noites em que acordava e ouvia aquela melodia estranha e bonita vindo da cozinha. Mamãe sorriu, surpresa. Você ouvia? Às vezes. Nunca entendi as palavras. Nem eu, não completamente. São palavras antigas, de uma língua que foi quase esquecida. Mas o som, a melodia... Isso eu guardei. E então, para minha surpresa, mamãe começou a cantar. Sua voz era fraca, quase um sussurro, mas ainda assim, carregava uma força que parecia vir de algum lugar profundo, além do tempo e do espaço. Era uma canção melancólica e ao mesmo tempo cheia de uma estranha alegria, como se falasse simultaneamente de grande perda e de grande esperança. As palavras eram incompreensíveis para mim, mas a melodia tocava algo primitivo em meu ser, como se meu próprio sangue reconhecesse aquele canto. Quando ela terminou, ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o rio, que parecia responder à canção com seu próprio murmúrio constante. Agora é sua, disse mamãe finalmente, pegando minha mão. A canção, a história, tudo isso. Agora é você quem precisa lembrar, guardar, passar adiante. Naquela noite, deitada em minha cama, repeti a melodia vezes sem conta na minha cabeça, tentando fixar cada nota, cada inflexão. Era um legado, percebi. Um legado de mulheres fortes que tinham encontrado maneiras de sobreviver, de manter suas tradições, de passar adiante o que era importante, mesmo quando o mundo ao redor mudava de formas que não podiam controlar. Os dias foram passando, se transformando em semanas. Antônio e eu conversávamos muito, caminhando pelas estradas de terra do vilarejo, sentando-nos à beira do rio nos fins de tarde, falando sobre o futuro, sobre o que queríamos, sobre como conciliar nossos sonhos que às vezes pareciam seguir em direções diferentes. Não precisamos decidir tudo agora, dizia ele, com uma maturidade que me surpreendia e me comovia. A vida é longa. Podemos construir nosso caminho aos poucos, juntos. Foi ele quem sugeriu que eu continuasse estudando quando voltássemos para São Paulo, que terminasse o curso noturno, que talvez até tentasse algo mais, que não precisávamos nos casar imediatamente, que podíamos esperar até que eu estivesse pronta, até que ambos estivéssemos prontos. O importante é que estejamos juntos, disse ele numa dessas conversas, enquanto observávamos o pôr do sol tingir o rio de dourado. O resto a gente figura com o tempo. E assim, lentamente, os muros que eu tinha erguido entre meus diferentes mundos, o vilarejo e a cidade, o passado e o futuro, o rio e a escola, começaram a desmoronar. Percebi que não precisava escolher apenas um caminho, que podia, como o próprio rio, seguir adiante, contornando obstáculos, encontrando novos leitos, sem nunca deixar de ser quem eu era em essência. Mamãe piorou em uma manhã de agosto, quando o inverno já começava a dar sinais de que partiria em breve. O médico foi chamado às pressas e, depois de examiná-la, saiu do quarto com uma expressão que dizia tudo. É questão de horas, disse ele, sua voz baixa e profissional. Está em paz, sem dor. É o melhor que podemos esperar agora. Nos reunimos todos ao redor de sua cama. Papai, meus irmãos, eu e até mesmo Antônio, que agora era considerado parte da família. Mamãe estava consciente, seus olhos claros movendo-se de um rosto para outro, como se quisesse gravar cada um em sua memória para a longa viagem que estava prestes a fazer. Vilma, chamou ela.
Sua voz tão fraca que tive que me inclinar para ouvir. O rio. Leve-me ao rio. Olhei para o médico, que balançou a cabeça em negativa. Não é possível movê-la agora, disse ele. Seria perigoso, mas havia algo nos olhos de mamãe. Uma urgência, uma certeza, que me fez questionar se o perigo era realmente o que deveríamos temer naquele momento. Por favor, insistiu ela, seus dedos agarrando fracamente os meus. Preciso ver o rio uma última vez. Papai e eu trocamos um olhar. Ele assentiu levemente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Vamos levá-la, disse ele, ignorando os protestos do médico. Com muito cuidado, envolvemos mamãe em cobertores e a colocamos em uma espécie de maca improvisada que papai e Jorge carregaram. O médico, vendo que não nos dissuadiria, acabou por ajudar, orientando sobre como movê-la da forma menos dolorosa possível. O caminho até o rio nunca pareceu tão longo. Quando finalmente chegamos à margem, o sol estava alto no céu, brilhando sobre as águas que corriam tranquilas, como se o mundo não estivesse prestes a perder uma de suas filhas mais fiéis. Colocamos mamãe sentada em sua cadeira habitual, com cobertores ao redor para protegê-la do vento leve que soprava. Seus olhos, que nos últimos dias tinham estado opacos pela doença, pareceram ganhar vida novamente ao pousar sobre o rio. É lindo, murmurou ela, um sorriso fraco iluminando seu rosto cansado. Sempre foi tão lindo. Tá. Ficamos ali, em silêncio, apenas ouvindo o som da água correndo sobre as pedras, o canto dos pássaros nas árvores próximas, a respiração cada vez mais difícil de mamãe. Foi então que, para surpresa de todos, ela começou a cantar. A mesma canção antiga que tinha me ensinado, a canção de sua mãe, de sua avó, das mulheres que vieram antes. Sua voz, que momentos antes mal conseguia formar palavras, agora se erguia clara e forte, carregada por uma energia que parecia vir de alguma fonte, além dela mesma. Percebi, com lágrimas nos olhos, que estava testemunhando um momento sagrado, que mamãe não tinha pedido para ser trazida ao rio, apenas para vê-lo uma última vez, mas para se despedir propriamente, para entregar seu espírito às águas que tinham sido sua companhia durante toda a vida. Quando a canção terminou, mamãe fechou os olhos, seu corpo parecendo relaxar completamente, como se tivesse finalmente concluído uma tarefa importante e difícil. Está na hora, disse ela, sua voz novamente fraca, mas serena. Não fiquem tristes. É apenas o rio seguindo seu curso. Ela abriu os olhos uma última vez, olhando diretamente para mim. Lembre-se, Vilma, as águas não param, nunca param. Naquela tarde, com o sol começando a se pôr e o rio refletindo o céu em tons de rosa e dourado, mamãe partiu tranquilamente, como se estivesse apenas escorregando para um sono profundo e merecido. Estava cercada por aqueles que amava, pelo som do rio que tinha sido a trilha sonora de sua vida, pela beleza simples e eterna da natureza que ela tanto respeitava. O funeral foi simples, mas bonito, com todo o vilarejo comparecendo para se despedir da mulher, que, para muitos, tinha sido mais que uma lavadeira, mas uma espécie de anciã, uma guardiã de tradições e sabedorias antigas. Quando tudo terminou, quando os vizinhos partiram e a casa voltou ao silêncio pesado do luto, encontrei-me novamente à beira do rio, sozinha com meus pensamentos e minhas lágrimas. Foi lá que tomei minha decisão final. Não voltaria imediatamente para São Paulo. Ficaria por alguns meses para ajudar papai e meus irmãos a se ajustarem à vida sem mamãe, para organizar a casa, para garantir que Cida pudesse continuar seus estudos, sem o peso de todas as responsabilidades domésticas. Antônio entendeu. Disse que voltaria para a cidade para cuidar dos negócios, para preparar tudo para quando eu retornasse. O anel que ele tinha me dado, e que eu ainda não tinha aceitado oficialmente, agora repousava em meu dedo, não como uma promessa apressada,
mas como um símbolo de um compromisso mais profundo e maduro. Vou esperar, disse ele na manhã de sua partida. Por quanto tempo for necessário. Acreditei nele, acreditei em nós, e acreditei também que, de alguma forma, mamãe estava certa. Que as águas não param, que a vida continua a fluir, encontrando novos caminhos, novas formas, mas mantendo sua essência intacta. Nos meses que se seguiram, enquanto ajudava a organizar a vida da família sem mamãe, comecei também a recolher histórias. Histórias do rio, das lavadeiras, das mulheres como minha avó Janaína, que tinham carregado conhecimentos antigos e valiosos através de gerações. Anotava tudo em um caderno, com a escrita cuidadosa que tinha aprendido com Beatriz, preservando memórias que de outra forma poderiam se perder para sempre. E todas as tardes, depois que minhas tarefas estavam concluídas, ia até o rio. Sentava-me exatamente onde mamãe costumava sentar, olhava para as águas que continuavam a correr, implacáveis em seu movimento eterno, e cantava. Cantava a canção antiga, as palavras estranhas que não entendia completamente, mas que carregavam em seu som a história de minha família, de meu povo, de todas as mulheres que tinham vindo antes de mim. Quando finalmente voltei para São Paulo, quase um ano depois da morte de mamãe, levei comigo aquele caderno de histórias, a canção guardada no coração, e a certeza de que, embora minha vida agora seguisse um curso diferente do que minha mãe ou minha avó poderiam ter imaginado, eu ainda era parte delas. Ainda carregava seu legado em minhas veias, como o rio que, mesmo quando desviado, continua a correr, a nutrir, a conectar mundos diferentes. Hoje, sentada aqui na minha varanda com 82 anos nas costas e uma vida inteira de memórias no coração, ainda ouço o murmúrio distante do rio sereno. Ainda sinto nas mãos o peso das roupas molhadas, o toque áspero do sabão de cinzas, o calor das pedras sob o sol do meio-dia. Meus filhos cresceram ouvindo as histórias do rio e das lavadeiras. Meus netos, nascidos e criados na cidade grande, conhecem a canção antiga, mesmo sem entender as palavras. E agora, meus bisnetos também começam a aprender. Porque é isso que fazemos, nós, mulheres do rio. Continuamos, fluímos, encontramos novos caminhos, nunca paramos. E se hoje compartilho esta história com você, é porque acredito que, de alguma forma, você também é parte desse rio. Que suas memórias, suas lutas, suas alegrias e suas dores também são águas que correm, que se juntam a outras águas, que formam o grande rio da humanidade. Então, quando sentir que a vida está difícil, quando as pedras do caminho parecerem grandes demais para contornar, lembre-se das lavadeiras do rio sereno. Lembre-se de suas mãos calejadas, mas gentis, de suas risadas que ecoavam sobre as águas, de sua força que vinha não apenas dos músculos, mas da alma. E lembre-se, acima de tudo, que as águas não param, nunca param, nem mesmo nós, quando nosso tempo neste mundo termina. Apenas seguimos adiante e nos juntamos ao rio maior, continuamos nosso caminho eterno. Como minha mãe, como minha avó, como todas as mulheres que vieram antes e todas que virão depois. Como o rio, sempre o rio.